Fala, meus amigos corintianos, uma excelente sexta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Timão. Estou trazendo um corte da ESPN, onde Lili traz essas últimas informações diretamente do CT. Corinthians que nesta sexta-feira abriu seu centro de treinamento para a imprensa e aí foi filmado ali o início dos trabalhos nesta sexta. Estou trazendo um corte aí com essas últimas informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Quem pede passagem agora é a Lili Nascimento, que está no treino do Corinthians. Tem notícia, Lili? Tem meme da Lili? Não, mas a chefia pediu para parar com esses memes aí. Mandou chamar, Lili Nascimento. Não pode mais. Seja bem-vinda ao 360. Pois é, sufocaram um Joãozinho, artista. Beijo pra você, amigos do F360. Fã de esportes, Mari, um beijo pra você. Estou aqui neste sextou maravilhoso no CT Joaquim Grava, aqui acompanhando o treino aberto, né? Geralmente a gente fica do lado de fora, mas hoje o Corinthians decidiu abrir o treino para a imprensa. Vou pedir pro Rocha mostrar para o fã de esportes onde estão os jogadores. Por quê? Eles começaram um aquecimento, estão ali no primeiro campo. O Rocha vai mostrar para vocês, porque daqui a pouquinho eles vêm para cá. Então eles fazem aquela atividade agora, né, que o Rocha está mostrando. Daqui a pouquinho vem para este campo onde já está tudo montadinho, fazem uma atividade ali em campo reduzido. A gente vai poder acompanhar cada detalhe dessa atividade, interação também, né, entre os jogadores, comissão técnica. Então, geralmente, a assessoria libera para a gente ficar cerca de 20 minutinhos aqui acompanhando. Depois o Dorival vai lá e fala, ó, agora fecha o treino. Agora eu vou fazer a parte tática, que eu não quero que ninguém acompanhe, obviamente. E aí a gente sai, mas por enquanto tá liberado. Daqui a pouquinho os jogadores chegam mais próximos aqui. A gente vai acompanhar bem de pertinho. Lembrando que 5 atletas não estão com as suas seleções, né? Memphis Depay, o Martínez, Félix Torres. Também tem o Hugo Souza, que está com a seleção brasileira. O Romero com a seleção paraguaia. A gente sabe até que o Corinthians vem montando um esquema aí para trazer o Hugo Souza antes, né? O jogo da seleção é no dia 9, o Corinthians entra no dia 10 em campo contra o Atlético Paranaense. E aí o Corinthians, logicamente, quer o seu goleiro titular. Muito provavelmente ele não irá jogar pela seleção. É claro que a gente não pode comprovar, mas se isso de fato acontecer fisicamente, o Corinthians não terá tanto problema assim para recuperar o Hugo Souza para esse jogo tão importante, que pode ir até para as penalidades máximas, né? E aí estava falando do Garro no resenha, o Garro que está aqui também treinando. Então a gente vai mostrar ao longo também do Sport Center, que vem logo depois, todos os detalhes desse treinamento, do foco do Corinthians primeiro para esse jogo de volta da Copa do Brasil. Aí a gente está na dúvida também, vamos até esperar, aproveitar que a gente está aqui dentro para saber a situação do Ranieri. O Ranieri estava no departamento médico, até porque fazendo a questão da recuperação da lesão na posterior da coxa direita, ainda não teve um retorno, tá, do departamento médico de mais ou menos quanto tempo ele deve ficar fora. Então a gente está aguardando, até porque tem a questão do Martínez com a seleção da Venezuela. A gente não sabe se ele vai entrar em campo no jogo, né? No segundo jogo, ele não entrou nesse primeiro que ele cumpriu suspensão. Se ele estará à disposição, se ele tiver pelo menos ali uns 10 minutinhos em campo, alguma chance de jogar, ele deve ser titular. Aí será que voltando no dia 10, ele terá aí probabilidade de entrar em campo com a camisa do Corinthians? Lembrando que ele estava no departamento médico também. Então tudo isso a gente aproveita que está aqui, né? Dentro do CT para tentar apurar também, Joãozinho. Então qualquer dúvida vocês me chamem, porque hoje é sexta-feira e tem treino aberto. Ó a alegria da repórter, ó. Ah, que cena maravilhosa. A Lili combina com esse CT. Eu tenho até medo, às vezes, quando ela manda aquela questão do alguém da produção Me chama pode no privado. chamar, mas hoje ela nos informou muito bem que existem alguns mistérios ainda, né, Lili, para esse confronto entre Corinthians e Atlético Paranaense para o retorno. O Martínez, que está pela seleção, estava no DM, o Ranieri no DM. Será que vai ser Bidon e Maicon, professor? Tem muitas questões que a gente pode analisar com a contribuição da Lili vendo esse treino aberto. Tem muitas questões envolvendo um setor, né? Ali a meiuca, exato, a volância, menos mal para o Corinthians, que a vitória lá deixa uma condição boa. Eu vou até aproveitar que você falou da meiuca para pedir mais um auxílio da Lili, uma informação da Lili. Você falou que o Garro tá por aí, tá treinando, esteve aqui com a gente ontem. Só que fato é que o Garro tem sido, assim, utilizado até demais desde o ano passado.
né? Esse ano ele sofreu com a questão do joelho, etc. Você acha que o Garro segue como titular nesse retorno ou pode existir na cabeça do Dorival uma ideia de poupá-lo também? Não, ao que tudo indica, o Garro vem como titular para esse jogo contra o Atlético Paranaense, até porque nesse sentido de jogo de mata-mata, apesar do Corinthians ter a vantagem, mas é de apenas um gol, a gente sabe que no jogo de mata-mata tudo pode acontecer, então ele deve começar jogando, a depender do que acontecer ao longo da partida, né? Se tiver uma situação, entre aspas, tranquila, não se pode falar muito isso em mata-mata, o Dorival pode tirá-lo antes, até porque ele vem com essa questão das dores no joelho, né? Até então ele não vinha falando sobre isso. Agora ele falou que essa sequência vem incomodando um pouco. A gente percebe que até no jogo de ida contra o Atlético Paranaense ele saiu antes. Então o Dorival está tentando dosar para não perdê-lo de vez. Isso é conversando também com o departamento médico. Eles estão montando esse cronograma para o Garro. Ali ele... Bom, contexto de grama sintética, né? Gramado sintético, enfim. Exatamente. Mas ali ele sai para a entrada do Memphis, né? O Memphis voltando de lesão. Eu achei que ele não ia ser titular por conta do sintético, Mari. Exatamente. Mas ele já falou algumas vezes, né? Jogo decisivo, eu vou jogar. Falou isso contra o Palmeiras também, Copa do Brasil, também no Allianz Parque. Pensando nesse cenário, Lili, será uma possibilidade também? Porque lá funcionou sem o Memphis, né? Funcionou sem o Memphis, mas assim, a questão do Memphis, o que eu sei, conversei com pessoas aqui do Corinthians, é que o Dorival quer os dois como titulares, tá? Olha. Os dois começando. A princípio, porque não é aquele gramado sintético que pode trazer o problema que o Garro já enfrentou, que o Memphis enfrentou. E tem a situação do Memphis na seleção holandesa, que joga no domingo, dia 7. Então, ele volta a tempo de se recuperar, de fazer a avaliação aqui com os fisioterapeutas para estar à disposição. Então, o que o Dorival quer é Garro e Memphis como titulares, começar com força máxima para tentar garantir o resultado ali, pelo menos nos primeiros 45 minutos, e depois ir dosando, porque logo em seguida, né, 3 dias depois, já tem Campeonato Brasileiro. Aí a fiel torcida agradece, né, professor? Memphis, Garro, titulares, já é outra história. Ainda falta o Yuri ali, que é aquele trio que normalmente não perde, né? Mas a torcida já agradece que vai lotar, né, o Química Arena, vendo os dois como titular. Até por uma questão de respeito ao adversário, né, João? Exato. Essa vaga a não Lili tá falou, ganha. é mata-mata, irmão, não tem essa. São Paulo achou que estava ganhando. Perfeito, Então, belo, São Paulo contra o próprio, né? Embora numa situação inversa, né? Agora o Atlético tem que vir. Assim, Mas A vantagem do Corinthians é um pouquinho maior por ter vencido fora de casa. Tem que né? sair com o que tem de melhor. Sim. Agora, essa planilhinha de controle do Garro aí, me dá até medo de olhar para ela. Por quê? Qual o jogo que ele vai estar fora? Muito utilizado, uma muito pena. utilizado. Vamos lembrar que em São Januário também, na vitória contra o Vasco, já entra sem o Garro também, porque esse controle vem de... Ele entra e dá assistência. Esse é um controle eterno. Aliás, a presença ou não do Garro no time, desde outros técnicos, é o que determina se o Corinthians está com o time completo ou não. No tempo do Ramon era assim. Você falava, como é que é esse time que o Corinthians vai jogar? E tem o Garro? Não tem o Garro? Tem sido muito utilizado esse ano. Né? Era Garro e Carrídio, né? É. Carrídio fora também era... E antes, pelo menos em 2024, existia um reserva que não correspondeu à altura do Garro, mas tinha as mesmas características que era o Coronado. Agora hoje o Corinthians não conta com esse jogador, né, Lili? Eu vou te pedir uma coisa, Lili. O nosso diretor Leon tá falando para você, por favor, e seu cinegrafista, mostrarem ainda mais o nosso treino aberto do Corinthians hoje, porque você vai ficar com a gente até o final do programa, tá? E eu acho que o Leon tá curioso para saber o que tá acontecendo no Corinthians. Joãozinho. Rocha, por favor. Vamos lá, Faça meu as Cinegra vezes. Rocha. Vamos mostrar ao fã de esportes que eles ainda estão lá no primeiro campo, no primeiro gramado. O Rocha vai mostrar aí, ficar com a imagem para mostrar para vocês essa primeira atividade que eles fazem para depois seguirem aqui para esse campo. Vocês estavam falando do Carrídio, né? O Carrídio ainda não tem nem previsão de voltar. Ao que tudo indica, tá fora dessa temporada, né? O torcedor fica, mas sai o Coronado, o Corinthians não traz ninguém pro lugar, veio o Vitinho nessa janela de transferência, ele tá pegando um pouco mais de ritmo agora, né? Essa parada aí pra data FIFA pode ajudar nesse retorno dele. Ele já estreou com a camisa do Corinthians, mas para pegar mais ritmo, porque ele não jogava desde maio. Então, agora vamos ver como volta o Timão depois desses dias aí de descanso / treino. Descanso dos jogos oficiais, né? Mas treinando bastante, só tiveram 2 dias de folga, Joãozinho. Perfeito, Lili. Você cita o Vitinho. Eu imaginava, professor, que o Vitinho, com o tempo e até com os desfalques que o Corinthians possui normalmente, Memphis, Yuri, Garro, o Vitinho conseguisse obter uma vaga e uma chance como titular mais rápido. E ainda não ocorreu. Será que é por conta da readaptação ao futebol brasileiro
Ou é por questão técnica mesmo? Tem entrado aos poucos. E tem entrado bem. Tem entrado bem. Não tem sido aquele jogador decisivo, mas também quem ouviu nos últimos tempos do Flamengo para cá, já não esperava aquele Vitinho do Botafogo logo de cara. Isso é verdade. Mas tem entrado, tem contribuído, tem... Mas na fila do pão ali, eu acho que ele já passou o Thales Magno e o Romero, né? É porque os dois não estão entregando, né? Não estão entregando o que em alguns momentos até entregavam, não como titulares, mas entravam, faziam alguma diferença. Eles não têm feito a fumaça Guinegão necessária. já passou Perfeito, isso. Mário. Eu ia falar, tem um nome que a gente não citou ainda, exatamente. que é do jovem Guinegão. O Guinegão já havia passado, né? Thales e Romero, assim. Exato. Independentemente, mas é a mesma posição, mas é a mesma situação. Precisa de alguém para resolver a situação. Ele entrou e resolveu e está ganhando mais oportunidades. E o próprio Kaique, né? Eles deram sangue novo lá na frente, né? Eles pressionam melhor o adversário. Teve oportunidades como titular, assim como o Guinegão. Eles dão mais respeito ali na frente, mais peso, mais vitalidade pro ofensivo, independentemente dos gols que o Guinegão também guardou. Mas é muita entrega lá na frente, né? Isso deu um novo ânimo para esse time do Dorival. Olha o Yuri ali. Exato, a Mari tá voando hoje. Eu tenho certeza que o fã de esportes corintiano que tá acompanhando aqui o F360, vendo o Yuri dar uns piques aí no treinamento do Corinthians, que a Lili tá acompanhando de perto, já fica um pouco mais esperançoso por um retorno, né? Hernia inguinal não mata ninguém, não. Operei e saí no mesmo dia. É que eu não sou atleta, né? É claro que ele, como atleta, tem uma previsão de volta mais para frente. Mas de todos os problemas físicos, pelo menos os que eu tive na vida, esse foi o menor. Graças a Deus. E o Fábio Santos me contou que existiam muitas lesões que antigamente olhavam, Eugênio, achando que era pubalgia, etc., mas no fim poderia ser resolvido como uma hernia inguinal. Obrigado, Lili. Treinamento, inclusive, com a presença deste atacante aí pertinho de você, Yuri Alberto. O Wagner Vieira vai contar tudo aqui no programa. Wagnão, chega mais. Todo mundo ligado no Jogo Aberto. Olha, o Corinthians abriu parte do treino aqui no CT Joaquim Grava nesta sexta-feira pela manhã, para que a imprensa pudesse acompanhar essa atividade, algo que não é muito comum, viu, desde a pandemia para cá. E quando tem essa oportunidade, claro, a imprensa acompanha o trabalho do treinador, no caso aqui o Dorival Júnior no Corinthians, que está sem 5 selecionáveis que estão com as suas seleções na data FIFA, mas conta com o retorno de Yuri Alberto. Ele que passou por uma cirurgia de hernia inguinal e voltou em 21 dias. A expectativa é que ele voltasse entre 60 e 90 dias, mas o jogador voltou muito antes, menos de 30 dias, já está à disposição do técnico Dorival Júnior para a partida de quarta-feira contra o Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil, valendo vaga na semifinal. Em relação aos selecionáveis, como o Memphis Depay joga no domingo pela seleção holandesa, ele não preocupa. Já o goleiro Hugo Souza estará com a seleção brasileira na Bolívia e o Corinthians fretou um voo para que ele pudesse voltar direto da Bolívia para São Paulo. A seleção brasileira também volta em voo fretado após a partida, mas é direto para o Rio de Janeiro e aí o Corinthians quer ganhar tempo, né? Fazendo com que o goleiro esteja ali com o elenco na concentração na madrugada de quarta-feira do dia 10 desse dia importante para o Corinthians na Copa do Brasil. Já em relação ao Romero, o Félix Torres e também o José Martínez, os jogadores serão avaliados conforme as suas presenças, né, nas suas seleções na terça-feira, mas os jogadores não devem ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. A rapaziada ganhou uma folga neste sábado, volta aos treinos no domingo e na quarta-feira encara o Atlético Paranaense por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Volto com você, Renata. Esse é o Corinthians, treino aberto, preparação para essa partida importante contra o Furacão. Ronaldão tá feliz aqui. Finalmente veio uma notícia importante. Yuri Alberto, um reforço com certeza muito comemorado pelo Dorival, até pela importância que ele tem no time, pela qualidade. E se ele realmente estiver disponível para a Copa do Brasil, é um excelente reforço. E um excelente professor também para a molecadinha, que a molecadinha está entregando da mesma forma, pelo menos correndo. O Kaique, o Guinegão, que é um menino que tem um futuro promissor aí. E quando você tem um cara desse nível do Yuri Alberto, que faz essa entrega, você não pode esperar outra coisa dessa molecada. Então, parabéns que a recuperação dele foi rápida. Eu vi aí, não sei que rede aí, nas suas redes sociais. Na internet. Que estava lá, que teve cirurgia, que demorou não sei quanto tempo. Até isso o Corinthians faz, velho. Foram lá ver, não sei, fulano de tal, 60 dias com a mesma cirurgia. Aí o Yuri Alberto, 22 dias. Eita. Quer dizer, ele faz essa comparação. Até pro médico, o médico tem que virar sei lá, mas é uma cirurgia bem frequente, sim, assim, ela é bem comum, mas entre jogadores de futebol, nem tanto. E agora dizem
que ela vai acontecer mais vezes. É por causa da repetição, né, que tem essa lesão. E o Yuri voltou a te seguir na internet? O Yuri não tá me seguindo mais. Não? Mas o Hugo tá. Então. Agora eu tô feliz com o Hugo. O Hugo tá na seleção. Se voltar a me seguir, Yuri, vai pra seleção, hein, bebedo? Manda pro Tafarel lá, tá próximo, tem melhor aí. Bom, vamos falar mais. Vou trazer aqui mais algumas informações aqui do GE.com sobre Yuri Alberto, né? Abre aspas, 3 semanas após a cirurgia, Yuri Alberto volta a treinar no Corinthians. Elenco retornou às atividades no CT Joaquim Grava depois de 2 dias de folga. O centroavante Yuri Alberto voltou a treinar normalmente depois de 21 dias após a cirurgia inguinal. A previsão inicial era de que o retorno poderia demorar de 2 a 3 meses. Concluiu a transição física iniciada na última sexta-feira e passou a ficar à disposição do treinador Dorival Júnior para a partida de volta das quartas de finais da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense no próximo dia 10, na próxima quarta-feira. No treino desta quarta-feira, o elenco corintiano fez uma ativação física na academia e depois seguiu para o campo para o aquecimento. Os jogadores tiveram trabalhos de posse de bola, transição e pressão pós-perda, além de enfrentamento em campo reduzido. O treino não teve a presença dos jogadores convocados pelas suas seleções, Hugo Souza, José Martínez, Ângelo Romero, Félix Torres e Memphis Depay. Lembrando, o duelo de volta, o próximo jogo do Corinthians é na próxima quarta-feira contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Enfim, essas são algumas informações aí do Corinthians, que está nessa preparação para esse jogo da próxima semana, jogo decisivo para avançar para as semifinais. E como as semifinais só acontecerão após o Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai ter o tempo necessário para se preparar o restante do ano, para chegar firme e forte e tentar ir em busca desse título da Copa do Brasil. Se inscreva no canal, deixe seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!